pessoal do segundo ano, voltando aqui para fazer a correção da terceira semana relativa ao PET de História da Rede Minas, tá? Aproveitando, já peço para quem não conhece o canal aí ou assistir o vídeo, se inscreva no canal da professora e dê um like e deixe comentários, tá bom? Para que a gente possa crescer e poder produzir mais conteúdos além da correção dos PETs, tá bom? Conteúdo de reforço, que é o meu objetivo aqui. Por enquanto, estou começando no YouTube, aprendendo tudo, me adaptando a esse trabalho online, tentando fazer o meu melhor. Então, vamos à correção do PET, tá bom? Vamos ver se vocês acertaram. Vamos lá. Gente, a crise do sistema colonial no Brasil, tá? Estamos abordando essa questão da história do Brasil com vocês, e principalmente o sistema colonial. Então, vamos lá. Fique por dentro dos conceitos. Elite. O que é elite? A gente tem uma ideia, nossa, aquela menina da elite. É alguém que tem uma posição privilegiada, que é um grupo privilegiado, minoritário, pouca gente, composto por aqueles que são vistos por alguns como superiores, aí, por possuírem algum poder econômico ou domínio social. Elite, ela é da elite, ela tem grana, ela tem poder, o pai dela é não sei o quê. A elite. Civilização já é um conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Civilização se forma através das práticas sociais, dos costumes. Existem civilizações que são diferentes uma das outras. Então, é um construir de um processo, de um agrupamento, tá? Com as diferenças ali entre elas, entre as pessoas, a forma de fazer a economia, a forma de se pensar o social, a forma da cultura. Isso diferencia as civilizações, tá? E esse conjunto de aspectos que são peculiares, né? A vida intelectual, artística, moral, material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade, ok? Vamos ver aqui o texto da monarquia brasileira. Forma de governo que isolou o país. Isso é um texto, tá? Para que vocês lerem. Durante praticamente todo o século XIX, gente, o Brasil foi a única monarquia de uma América Latina dividida em várias e pequenas repúblicas. Então, nós somos os últimos, né, a nos tornarem república aqui na América Latina. Para além da diferença entre monarquia e república, porque, no caso latino-americano, o Brasil foi o único país a manter o regime monárquico. Por quê? E dentre as outras repúblicas que tivemos aqui na América Latina, por que ele foi o último a abolir o regime monárquico, a manter esse regime monárquico do imperador? Quais as consequências dessa particularidade em relação às outras nações latino-americanas? Até o início daquele século, né? O pano de fundo histórico da América Latina foi relativamente o mesmo. Embora tenha existido uma grande diferença entre o processo colonizador espanhol e português, existiram diferenças na colonização portuguesa e na colonização espanhola, tá? O novo continente sempre foi visto pelos povos ibéricos, né, Portugal, Espanha, de modo geral como fornecedor de produtos tropicais e matéria-prima para o mercado europeu. Eram esses olhos que eles nos tinham. Produtos tropicais, bom clima, matéria-prima, vamos exportar tudo para o mercado europeu. Tanto o Brasil quanto as demais nações latino-americanas, portanto, tiveram praticamente a mesma formação colonial. Tá? Dali em diante, contudo, os caminhos começaram a se dividir. Enquanto a República foi adotada largamente pelos países que iam surgindo no continente, República, um regime que se diz mais democrático, né? A monarquia foi escolhida como forma de governo no Brasil.
Também por isso o país prosseguiu relativamente isolado, porque ficou isolado, que era a única monarquia, né, das nações da América Latina. Por outro lado, a monarquia lhe conferiu o poder necessário para manter uma extensão territorial bem maior que qualquer outro país da região, porque o imperador ele tinha aquela extensão, né? As províncias, ele tinha um domínio maior, quando no sentido da república, os poderes são divididos, tá? É mais democrático. Então, essa questão da monarquia no Brasil uma coisa que a gente pode pensar, que ela isolou realmente o país da América, o Brasil da América Latina. E hoje a gente está vendo que a gente está começando, a gente está isolado. A gente está começando a ficar isolado do mundo, né? Com o governo que a gente tem hoje. E nós somos uma república federativa, democrática, né? Estamos repetindo um pouco isso. Continuação do texto. Em 1808, né, a família real portuguesa chegou no Brasil. A gente sabe aí. Na época, sua mais importante colônia. A presença da corte lusitana na América mudou completamente o destino do Brasil face aos vizinhos latino-americanos, porque o rei veio morar aqui. A transferência da corte para o Reino Unido de Portugal e Algarves, né, limitou as perspectivas do movimento separatista em relação à metrópole. Movimentos separatistas são aqueles que existiram que queriam separar, né, Portugal da colônia brasileira. Então, quando o rei veio para cá, isso já ficou mais difícil de ser pensado, de ser colocado em prática. Diferentemente das colônias espanholas, a presença do rei de Portugal no Brasil não isolou a metrópole da possessão portuguesa na América. De um lado, isso não deu espaço às agitações políticas e sociais que marcaram o início do século XIX na América Espanhola. Também teve lá agitações políticas, tá? Revoltas, reivindicações. De outro lado, ao invés de romper, manteve a tradição portuguesa quanto ao governo de Portugal. Então, continuou a monarquia aqui. A adoção da monarquia no Brasil pós-independência, que é depois que Dom João VI vai embora, o filho dele fica e proclama, né, a independência, ele continuou ficando aqui como imperador, que ele era português, Dom Pedro I. A adoção da monarquia, tá, após a independência, representou uma continuação em relação à Europa, e não um rompimento, né? Rompimento com os demais países da região. Ao mesmo tempo, a adoção da forma de governo monárquica provocou uma diferença importante entre os processos independentistas do Brasil e das outras nações latino-americanas. Enquanto nessas a população, de modo geral, participou, né, do processo da República quanto à antiga metrópole, né? No Brasil, a independência foi feita pelo alto, proclamada pelo filho que o rei de Portugal, deixou para trás. Ela não foi totalmente do povo, né? O povo participando ao voltar para a Europa. A adoção do regime monárquico aqui, portanto, significou a centralização do poder em torno da figura de Dom Pedro I. Então, houve uma centralização. E ele instituiu um quarto poder na Constituição de 1824, que é o poder moderador. Isso daí pegou bastante pra gente. Esse texto é do Vitor Amorim de Araújo, Vitor Amorim de Ângelo, é historiador, mestre e doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos. Bem, atividade 1. A Constituição de 1824. Outorgada, gente, outorgada é imposta. Imposta. O Dom Pedro I fez e não teve participação popular. Quando ela é promulgada, ela tem uma participação popular, ela é mais democrática. Outorgada não, é imposta. Ela foi outorgada por Dom Pedro I em 1824, portanto, a primeira Constituição. A Constituição Imperial definia a forma de governo com a monarquia hereditária, né, constitucional e representativa. Vários pontos eram iguais ao do projeto elaborado pela Assembleia Constituinte de 1823, mas havia importante diferença, como a divisão do poder político, aí que eu falei para vocês.
incluindo o poder moderador, cuja finalidade, segundo seus defensores, era zelar pelo equilíbrio entre os outros poderes. Então, tinha o legislativo, né, o judiciário, que era a visão de Montesquieu, né, a tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, que é o que a gente tem hoje. O chefe da nação executa, o legislativo faz as leis, o judiciário as faz cumprir, né? Mas na Constituição de 1824 teve um poder moderador. Na prática, ele era um instrumento para permitir que o imperador interferisse nos demais poderes. Gente, tem bem parecido com hoje. Meu Deus do céu. A Constituição instituía ainda o catolicismo como religião do Estado. Não era um Estado laico. Você tinha que praticar o catolicismo e permitia os cultos privados de outras religiões, desde que seus templos não ostentassem seus símbolos. Poderia fazer, mas também não respeitava a religião do outro, não. A religião oficial aqui era católica, tá? Na Constituição Imperial. Eram considerados cidadãos brasileiros todos os homens livres e libertos, ex-escravos, né? Nascidos no Brasil. Quanto aos nascidos em Portugal, diferentemente do projeto de 1823, que os excluía da cidadania, foram reconhecidos como cidadãos todos aqueles nascidos no Reino ou em outras colônias, que residentes no Brasil tivessem aderido à independência. Então, nessa Constituição foi aceito também os que tinham nascido no Reino de Portugal, mas que estivessem aqui aceitado o processo da independência do Brasil de Portugal. Os libertos nascidos na África foram excluídos da cidadania. Tá? Então, os que estavam libertos, tá? Que nasceram na África, não nasceram aqui no Brasil, não eram cidadãos brasileiros. Então, vamos lá. Continuação do texto, é um texto grande. O Legislativo era dividido entre Senado, o vitalício, na Câmara dos Deputados, a gente tem hoje, né? Eleita por um período de 4 anos. Os eleitores das províncias votavam em nomes para o Senado, formando essas províncias, gente, seriam os estados, tá? Hoje nós temos estados de São Paulo, estados do Paraná, enfim, eram conhecidos como províncias. Votavam em nomes para o Senado, formando uma lista tríplice, 3 nomes, encaminhada ao imperador. Então, eles escolhiam lá três pessoas. Cabia ao imperador escolher o final. Ele escolhia quem ele queria. Os deputados eram eleitos pelo maior número de votos. Quem tivesse mais voto, ganhava. Em ambos os casos, a eleição era indireta. Em eleições primárias, era escolhido um corpo eleitoral, os eleitores, que depois elegeria os deputados e os senadores. Nas eleições primárias, estavam excluídos do direito de voto os criados de servir, as pessoas que trabalhavam nas casas, né, tipo empregados, os menores de 25 anos, a não ser os casados, os religiosos regulares, excluídos, tá? Os criminosos e os que não tivessem renda mínima anual de 100 mil réis. Não posso dizer para vocês o que seria 100 mil réis hoje, tá? Nas eleições de segundo nível, só podiam ser eleitores aqueles que tivessem 200 mil réis. Olha, a gente fala que são aqui o voto censitário, né? Quem tem mais dinheiro tem mais participação política. Ou de uma renda anual. Embora fossem votantes nas eleições primárias, na segunda fase, os escravos alforriados, aqueles que conseguiram a sua liberdade, tá? Libertos, nascidos no Brasil, não tinham direito ao voto. Olha como é que era essa Constituição. Mesmo tendo a renda anual estipulada, mesmo eles tendo esse dinheiro, por terem conseguido ter uma vida melhor, eles não podiam participar das eleições. As mulheres também não foram incluídas. O voto feminino nem ao menos fora questionado naquele momento. Não se questionou a mulher votar nessa época, nessa primeira Constituição imperial, tá? Só podiam ser candidatos aos cargos de deputado e senador, 3 por província, né?
Além das exigências anteriores, homens católicos, olha, gente, que possuíssem uma renda, ó, entre 400 mil e 800 mil réis. Suponho que seja uma graninha, respectivamente. Essas determinações acabaram por criar uma divisão entre os cidadãos passivos, né, os excluídos do direito ao voto. Lógico, já estava ali, ó, controlando através do poder político. Quem tinha mais dinheiro entrava. Não era democrático. Os cidadãos ativos, subdivididos em cidadão, ativos votantes, cidadãos ativos, eleitores e elegíveis. Não havia necessidade de ser alfabetizado, tá? A Constituição não alterou o regime escravagista vigente, portanto, a escravidão continuava da mesma forma. Os políticos, de maneira geral, sabiam ser esse é o ponto mais delicado, porque a escravidão sempre trouxe muitos debates para essa questão da por que nós fomos, né, o último país da América aqui a abolir a escravidão. Era consenso entre as elites intelectuais que o Brasil não sobreviveria sem a mão de obra. Então, eles não queriam que fosse abolida a escravidão, porque sem um escravo o Brasil não ia sobreviver. Isso era papo aí de proprietário, as elites intelectuais, que geralmente tinham poder econômico também. Assim, a Constituição de 1824 foi omissa. Tava nem aí, tá, gente? Em relação à escravidão. Isso significava que o regime escravista seria regido pelo direito de propriedade sem interferência do Estado. Ó, quero nem saber, você tem os seus escravos aí, o Estado não vai interferir. Continue com seus escravos. Na relação entre senhores e escravos, o Estado não queria nem saber. Os escravos não tinham direito nessa Constituição. As mulheres, vocês viram quantas pessoas ficavam de fora aí. E era praticamente o voto censitário e tinha um poder moderador que as pessoas faziam as leis e tudo, mas depois quem definia por último era o imperador Dom Pedro I. Pergunta sobre o texto. Qual foi o papel do poder moderador estabelecido pela Constituição de 1824? Segundo seus defensores, era zelar pelo equilíbrio, né, entre os outros poderes. Então, ele ia interferir ali, que ele ia equilibrar, ele que ia definir. Na prática, era um instrumento para permitir que o imperador interferisse nos demais poderes. Isso estava querendo... Um certo líder aí estava querendo fazer isso, né? Aqui no Brasil, um poder moderador. Quais foram as pessoas consideradas cidadãs pela nova Constituição? Vamos lá, gente? Tudo no texto. Considerados cidadãos brasileiros, todos os homens livres e libertos, ex-escravos, nascidos no Brasil. Esses eram cidadãos. Quanto aos nascidos em Portugal, diferentemente do projeto de 1800, já foi uma prévia, né, dessa Constituição, que os excluía da cidadania, foram reconhecidos como cidadãos todos aqueles nascidos no Reino ou em outras colônias que residentes no Brasil tivessem aderido à independência. Os libertos nascidos na África foram excluídos da cidadania. Então, portanto, escravos que estavam libertos, mas vieram da África, nasceram lá no continente africano, não eram cidadãos. Seus filhos aqui nascidos no Brasil já poderiam ser considerados, ok? Perguntas, mais perguntas. Quais as pessoas podiam votar nas eleições? Tudo no PET, mas vamos repetir aqui. Nas eleições de primárias podiam votar os maiores de 25 anos, com renda líquida anual de 100 mil réis. Para, no caso, o limite de idade imposto para o voto de 21 anos, abria-se exceção aos que fossem casados, bem como para militares e bacharéis formados. Nas eleições de segundo nível, só podiam ser eleitores aqueles que tivessem 200 mil réis, ó, dinheiro, ou uma renda anual. Embora fossem votantes nas eleições primárias, nessa fase, na segunda fase, os escravos alforriados que tinham dinheiro, nascidos, mas não tinham direito ao voto, mesmo tendo a renda anual estipulada. Esse era o sistema, as pessoas que podiam votar na Constituição de 1824, a parte, né? Segundo essa.
Constituição. Quais pessoas poderiam ser candidatos aos cargos de deputados nas eleições, gente? Era gente que tinha o quê? Dinheiro, né? Só podiam ser candidatos aos cargos de deputado e senador, 3 por província, 3 por estado, que a gente pode dizer hoje, além das exigências anteriores, homens católicos, olha, que possuísse uma renda entre 400 mil e 800 mil réis, respectivamente. Por que a Constituição não alterou o regime escravista do Brasil? Óbvio, os políticos, de maneira geral, sabiam que seria esse o ponto mais delicado. Era consenso entre as elites intelectuais que o Brasil não sobreviveria sem a mão de obra. E isso era uma preocupação, né, dos políticos. Era a força motriz que gerava a riqueza do país. Assim, a Constituição de 1824 ela foi omissa em relação à escravidão. Isso significava que o regime escravista seria regido pelo direito de propriedade do seu senhor. Eu tenho aquele escravo e sem interferência do Estado. Quem tinha seus escravos, o Estado não estava nem aí, não ia interferir. Então, essa relação ficava mais complicada, sendo abolida a escravidão. Isso é 1824. A escravidão, ela passou por alguns processos, né, de leis, mas ela só foi abolida pela filha de Dom Pedro, filha do filho de Dom Pedro I, em 1888. Nós estamos falando de 1824. Então, a escravidão ficou até esse ano aqui, ó, tá? Bem, fim. São textos grandes e tal, falando sobre quanto era democrática, né, a Constituição Imperial e a questão da monarquia aqui na América Latina, porque que nós, na América do Sul, porque que nós fomos, né, o país que aderiu à monarquia e as outras já estavam nos regimes republicanos. Se considera o quê? O que você acha disso? Que foi bom? Foi um atraso? A gente já podia estar sendo república? O rei ficou aqui, mesmo o pai indo embora, mas a proclamação foi feita, né, da independência por um rei português. Então, são coisas para se pensar e se pensar na questão dessa Constituição aí, do poder moderador e sempre fazendo as relações entre passado e presente, tá? Para a gente poder se posicionar o que se repete, o que pode se repetir na história, mas em épocas diferentes. Tá? Então, ó, um abraço para vocês. Espero ter tirado as dúvidas. Me perdoe aí algum problema de fala, de leitura errada às vezes, que às vezes eu troco as palavras. E vamos encarar esse tempo como um intervalo da vida, uma oportunidade para pensar e repensar. E depois dessa, sejamos todos seres mais evoluídos, que é o processo que a gente está passando agora da crise, né, do coronavírus, que a gente possa repensar e vir com novas propostas, e a gente pode ter assim uma mudança nos nossos tempos. Como diz a historiadora Lilian Schwartz, ela diz que o Covid é o marco inicial do século XXI. Tá? Um beijo, fiquem com Deus e na semana que vem a gente volta para a correção da 4ª semana. Valeu, beijos!